Signo de Escorpião, previsões, orientações e energias disponíveis. Vamos ver com o tarô quais são as mensagens que os escorpianos precisam e podem saber neste momento. Eu sou a Lucélia Oshiro, sua taróloga de confiança, e aqui você encontra tarô pé no chão, com ética e sem sensacionalismo. E para agendar sua consulta de tarô, ou então astrologia, numerologia, registros acásticos, mesa radiônica ou constelação sistêmica, o link do meu WhatsApp está aqui na descrição do vídeo. Vamos então à sua leitura, signo de Escorpião, começando com uma energia geral para vocês. Uma energia geral para o signo de Escorpião. E quem virou aqui foi o pendurado. O pendurado fala de, né, vocês já até sabem, né? É uma pausa. É necessário você fazer uma pausa, talvez um respiro, dar uma recuada para enxergar as coisas sob um outro ponto de vista. Então, pode ser uma semana ou próximos dias aí um pouco mais parados, ou que você se sinta um pouco de mãos atadas, não podendo fazer muita coisa, na dependência de uma resposta, na dependência de alguma coisa, só que também é uma oportunidade de você, primeiro, descansar, e segundo, você começar a ver outras possibilidades, você enxergar as coisas de um jeito que você não estava acostumado a perceber. Né? Por quê? Porque ele tá de ponta cabeça, né? Então, quando a gente está de cabeça para baixo, a gente percebe as coisas de uma outra forma. Tenta desenhar o rosto de uma pessoa de ponta cabeça. Não é para você se colocar de cabeça para baixo, mas pega foto de alguém, né? Pega, por exemplo, um desenho qualquer, um retrato, por exemplo, aqui, e coloca de ponta cabeça. E tenta desenhar esse retrato, desenhar essa imagem de um objeto conhecido, de uma pessoa conhecida, só que invertido. E depois me fala, como que foi? Provavelmente você vai perceber que na hora que você desenha alguma coisa que está de cabeça para baixo, ainda que você não tenha habilidades artísticas, manuais, quando você desenha uma coisa de um ângulo que você não está acostumado a ver, você vai desenhar, reproduzir essa coisa melhor, né? Com mais acurácia do que quando você olhar a imagem do lado certo, por exemplo, e tentar fazer o mesmo exercício. Por quê? Porque quando a gente está olhando aqui, a gente acha que sabe alguma coisa. Ah, eu acho que eu sei que a imperatriz tem uma coroa e tem um cetro e tem um vestido assim, e eu vou meio que assim, no automático. E aí não fica parecido. Quando eu viro e aqui perdeu o sentido, né? O cérebro fala assim, meu, o que que é isso? E ele começa a fazer os contornos, e aí o resultado sai melhor. Por quê? Porque você tirou um padrão, tirou um pré-conceito da sua mente. Deu para entender? É mais ou menos assim que funciona, tá? Então faz esse exercício. E de novo, o que que a gente está falando da sua semana, Escorpião? De você se permitir enxergar as coisas com mais calma, porque tem detalhe que está passando ou o seu olhar está enviesado, porque você está tão acostumado a olhar para essas coisas, ou para essa pessoa, ou para esse assunto, que você nem está mais percebendo a importância que isso tem na sua vida, ou quando você é apaixonado por essa pessoa ou por essa profissão, como se tivesse ficado no automático, no lugar comum, tá? Então é um momento de você pausar para repensar e para rever alguns assuntos. Que mais? 7 de copas, cuidado, né? Ah, por isso, né? Então é para você ir devagar, aliás, e bem, bem cauteloso, olhar as coisas com muita atenção. Por quê? Porque tem ilusão. Tem ilusão. Pode ser que você esteja um pouco iludido, né, em relação a, nossa, uau, isso
Isso é a minha cara, essa pessoa, essa profissão, essa empresa, né. Só que será que você não está se iludindo? Será que você não está se iludindo, porque você está mais olhando para o imediatismo, o brilho imediato da coisa, a pílula dourada demais, e esqueceu de ver a essência? E aqui a pausa é justamente para você ver a essência de alguma coisa, a essência de uma situação, resgatar talvez a sua própria essência. Se reconectar à sua própria essência, ou seja, aquilo que é essencial para você. Você não precisa de um monte de coisa, de repente, mas você precisa dessa pessoa, desse trabalho, dessa atividade, desse relatório. Não se perca em zilhões de oportunidades, não se perca em falsas promessas, não se perca com brilhos e purpurinas e bajulações. Essa é a palavra, bajulações. Não se perca em bajulações, tá? Que mais? Que mais para o signo de Escorpião? Eu sei que Escorpião é um signo, geralmente são pessoas bem desconfiadas e bem cautelosas, tá? Mas é o que está vindo, é uma mensagem de alerta. O que Escorpião precisa evitar esta semana? Qual energia a ser evitada? Energia a ser evitada, Queen, Rainha. Nossa, deu branco aqui. Energia a ser evitada, a Rainha. Energia a ser evitada, a Rainha de Copas. Rainha de Copas, que ela tá bebendo todas, né? Ah, sabe aquele excesso de amor próprio? Amor próprio é bom, mas aquele excesso de ensimesmamento, existe essa palavra? Eu estou, não é nem autoconfiante, mas eu estou me sentindo a última bolacha do pacote aqui. É para você evitar isso. Ou evitar pessoas que têm essa energia de meio que rei na barriga, de estar se achando demais, né? Eh, então evita. Sabe aquela coisa ostentação? Evita a ostentação, tanto material, mas aqui não é tão material, mas evita a ostentação material ou a ostentação emocional. Sabe quando você fica de repente você fica falando sobre as suas conquistas. Tudo bem, às vezes é bom, mas às vezes você está falando assim, e tem gente ao seu redor que não está tão feliz assim por você. Uma coisa é você falar das suas conquistas, compartilhar as suas vitórias com pessoas que você ama e que te amam, né, na esfera mais íntima. Outra coisa é você ficar falando dessas vitórias ou dessas conquistas, no âmbito mais público, tá? Às vezes com pessoas que você não é tão íntima, que você nem tem tanta amizade, é só colega de trabalho, enfim, evita, sabe por quê? Porque a sensação que eu tô tendo aqui é como se você estivesse se exibindo, e aí você tá bebendo do próprio veneno. Tá? Eh, eu sei que às vezes você não vai fazer por exibicionismo, você só está falando, e aí você está falando isso no seu ambiente de trabalho e tudo mais, né? Ou nas redes sociais, ou postando, publicando, enfim. Só que é como se você tivesse a percepção que existe aqui é que você está se auto-envenenando. É como se você estivesse dando um tiro no pé, porque você está expondo alguma coisa da sua vida privada que, assim, isso te traz uma vulnerabilidade, uma fragilidade e um risco, tá? A sua energia fica vulnerável. O que eu percebo é isso, a sua energia é vulnerável e um monte
Aqui tem vários morcegos rondando, sondando, como se fosse é, é, vampiros energéticos, tá? Então, basicamente assim, preserve a sua energia, tá? O que você tem que ativar essa semana? O que o escorpião precisa ativar esta semana? Gente, olha só. Quem saiu primeira carta? Pendurado. O que que você tem que ativar essa semana? O pendurado. Então, pronto, né? Não precisa explicar mais nada. O que você tem que ativar essa semana é ficar um pouco mais pausado, quieto no seu canto, olhando, observando. Porque talvez ao observar, você vai ver coisas que antes você não via. Pessoas que talvez não sejam tão amigas assim. Você vai ter aqui alguma revelação de que tinha coisa que você estava meio que iludido. Pode ser, tá? Mas que é bom. Por quê? Porque isso traz um despertar. Um despertar. O que escorpião precisa prestar atenção? Prestar atenção na mulher. Tem uma figura feminina, agora, independente se você é homem ou mulher, tem uma figura feminina que você precisa prestar atenção. Por quê? Porque essa figura feminina, ela pode te abrir portas, tá? Pode ser um homem, pode, né? Mas que ele tem uma energia feminina muito forte. E aí, essa pessoa, né? Essa mulher, ela pode te abrir portas, ela te traz novidade, te traz um caminho possível, né? É como se fosse uma promessa, é uma perspectiva de alguma coisa nova, mas se isso vai se consolidar ou não, isso só o tempo dirá. Por quê? Porque é uma criança aqui soltando bolinhas de sabão. Então, a bolinha de sabão, ela é assim, efêmera, ela estoura, né? A criança, ela cresce. Então, pode ser alguma coisa que é passageira, mas que te leva para um movimento de crescimento. E aí, às vezes, num primeiro momento, você pode negar, né? Falar assim: ah, não, eu não vou por esse caminho, não, eu não vou aceitar, não, porque não era o que eu estava pensando que é, né? Não é o que eu queria que fosse. Só que lembra, pensa de um outro jeito. Tem uma desconstrução necessária, uma quebra de padrões. E aí, de repente, essa mulher, ela pode te abrir uma porta inicial, que é, por exemplo, um trabalho temporário que não era exatamente aquilo que você queria, mas você, ok, né? É temporário, mas é esse temporário que vai me abrir uma próxima porta para eu começar em algo que vai crescer depois, tá? Porque às vezes você pode estar num pensamento meio de auto-ilusão ou auto-engano de que eu já vou começar, já vou chegar chegando, já vou começar uma coisa e o negócio já vai brilhar, já vai, né, dar super certo. Só que não, às vezes você tem que chegar devagar, né? Ir dando um passinho de cada vez, como a criança que vai crescendo aos poucos. Oráculo da Lua para Escorpião. Isso vale para trabalho, isso vale para relacionamento, tá? Às vezes você vai conhecer uma pessoa, né? E aqui a gente pode estar falando de uma mulher ou a energia feminina de alguém que te convida para alguma coisa, né? Ou que você sente a vontade de convidar, de começar a conversar. E aí você fala assim: ah, não, né? Eu achei que, nossa, no primeiro encontro a gente já ia sair, né? Casando. E não é assim, né? Um tempo de cura. Um tempo de cura, energia de lua balsâmica.
Se você está com algum problema de saúde, especialmente se for saúde mental, tá? Aqui tá bem favorável para esse processo se acelerar, para essa sua cura se acelerar, para você encontrar o remédio ou o tratamento, o medicamento mais adequado, ou o médico que vai realmente te ajudar, né, de uma forma mais efetiva. Então, aqui, essa energia de cura das coisas ficando mais eh, em ordem dentro de você e mais em paz também, né? Seja emocionalmente, mas sobretudo mentalmente, como se agora você começasse a desanuviar, as coisas começam a ficar mais nítidas, né? A sua mente começa a ficar mais nítida, né? Ou seus pensamentos começam a ficar mais nítidos. Então, por isso que me veio uma energia de alguma questão mais mental, né? Depressão, alguma coisa mais do âmbito da psicanálise, né? Ou da psiquiatria, tá? Mensagem final para Escorpião. Gente, eu não costumo falar sobre saúde nas leituras. Saúde e doença não vem, né? Mas quando vem, eu falo, tá? Então, por isso que é relevante para alguma pessoa aí, tá bom? Mas nas minhas leituras eu não falo sobre saúde. Porque se você quiser saber sobre saúde, você tem que consultar um médico, tá? Mensagem final para vocês, Escorpião. Mensagem final para o signo de Escorpião. Vieram duas frases. Ah, gente, olha isso. Pendurado. Você tem aqui o pendurado 3 vezes. 3 vezes. Isso é para você parar e olhar as coisas de uma outra forma, porque tem algo que você precisa ressignificar, tá? A sua frase é: eu consigo ver esta situação de um outro ponto de vista ou de um outro jeito. E o cavaleiro de paus falando: eu tomo decisões sem pressão. Eu tomo as minhas decisões sem pressão. Que é isso, né? Tomar as decisões sem pressão é assim, não tem pressa. Não tem pressa. 3 vezes o pendurado é não tem pressa nenhuma. Vai devagar, tá? Vai bem devagar. Porque tem alguma coisa que você precisa olhar de um jeito bem diferente, tá bom? Para você quebrar ilusões. E às vezes são auto-ilusões, tá? É isso, Escorpião. Espero que essa leitura tenha sido útil de alguma forma. Muito obrigada pela escuta. Eu vou deixar aqui alguns vídeos para você assistir, porque esses vídeos podem te ajudar a sua vida a melhorar ainda mais.